De volta com o quarto bloco do primeiro debate na TV aberta entre os candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto. E a gente agradece a sua audiência na TV e também na internet. Conheça agora as regras deste bloco. No quarto bloco, o confronto direto entre os candidatos continua. A ordem é inversa, ou seja, o último a perguntar no bloco anterior será o primeiro nesta etapa. Então, por esta regra, o candidato a perguntar agora é o candidato Daniel Carvalho. Para quem vai a sua pergunta? É para o candidato Edinho. O senhor tem 30 segundos. Candidato, quando o ex-prefeito Manuel Antunes se candidatou para a prefeitura no ano 2000, o senhor foi seu adversário. Uma de suas críticas na época foi a idade de Antunes, que tinha 66 anos. Várias vezes o senhor afirmou que ele era ultrapassado, com ideias retrógradas e que não seria viável o povo riopretense votar em alguém velho. Hoje o senhor tem 67 anos, ou seja, um ano a mais do que o professor Manuel Antunes tinha no ano 2000. Sendo assim, o senhor se considera velho para administrar Rio Preto em 2017? Candidato Daniel, o tempo do senhor já esgotou. Candidato Edinho Araújo, 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato Daniel, nunca disse isso a respeito do professor Manuel Antunes. Você está enganado. Eu sempre respeitei as pessoas, sempre pautei a minha vida pelo trabalho, pela dedicação, pela seriedade. Tenho 44 anos de vida pública. Quando fui candidato a prefeito pela primeira vez da minha terra natal, Santa Fé do Sul, eu tinha 23 anos, era estudante, me formava naquele ano no curso de Direito e no Magistério como professor. E sempre atuei respeitando as pessoas, a legislação, a Constituição brasileira e sempre em busca do desenvolvimento regional, procurando fazer com que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. Foi desta forma que eu sempre conduzi a minha vida de vitórias, 10 vitórias consecutivas para mandatos diferentes, cidades diferentes. E, portanto, eu tenho muito orgulho de dizer que sou político, que faço a boa política, porque a política é uma das áreas da atividade humana onde você pode fazer muito mal, mas se você tiver com o espírito público, com a vontade de influenciar positivamente na vida das pessoas, pode fazer muito bem. Muito obrigado, candidato Edinho Araújo. Candidato Daniel, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Candidato, na realidade, na campanha do senhor, havia esse tipo de discurso que eu citei aqui, a questão da idade do professor Manuel Antunes. Inclusive, quem acessa as redes sociais, eu tenho contato pessoal com o professor Manuel Antunes e é uma reclamação que ele faz. E então é um questionamento, inclusive, que o próprio professor fez nas redes sociais, que o senhor afirmava que ele era velho para governar a cidade. Então, nós gostaríamos que o senhor esclarecesse um pouco melhor se o senhor tem idade para administrar Rio Preto. Ok, Daniel Carvalho, candidato Edinho Araújo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu reitero e agradeço a Deus, a esta altura da vida, ter a disposição que tenho, a energia para poder fazer o melhor para São José do Rio Preto. Devo a esta cidade muito do meu caminhar na vida pública. São José do Rio Preto me acolheu com todo carinho e eu retribuí com trabalho. Fui eleito e reeleito. E agora, ouvindo a população, eu ouço a todo instante. Volta, Edinho. Ok, candidato Edinho, agora é o senhor quem faz a pergunta. Quem que é o candidato que o senhor escolhe? Eu vou perguntar para o candidato Orlando Bolsoni. O senhor tem, então, 30 segundos. Candidato, sem sombra de dúvida, o trânsito será uma das nossas preocupações, uma das tarefas que o futuro prefeito terá que cuidar. E eu gostaria de saber qual é o seu planejamento, o que pensa a respeito do trânsito e das obras que estão sendo conduzidas de corredor para o transporte coletivo. Candidato Bolsoni, 1 minuto e 30 para a resposta. Meu plano, ele reitera planos que já estiveram para as suas decisões. Primeiro, o plano viário que fiz para a cidade de São José do Rio Preto, sempre de forma dialogada, eu fiz em 1986 com o então professor Manuel Antunes.
Esses planos, eles sempre existiram, o que precisava era de se ter coragem de implementá-los. E esse plano, o atual, que é o plano dos corredores, que é o plano da mobilidade urbana, ele foi inclusive aprovado pelo Ministério das Cidades, pela Caixa Federal, um plano que ele contempla, a cidade vai melhorar de forma extraordinária a vida das pessoas, reduzindo inclusive o tempo daquelas pessoas que moram nos bairros em uma viagem em até 30 minutos. Aquelas pessoas do Parque da Cidadania, do Lealdade e Amizade, eles vão ter condição de ganhar perto de 30 minutos, ou uma pessoa que mora na Vila Toninho. Portanto, é um plano que foi estruturado, muito bem estruturado, e que vai ser implementado. Sempre também dialogando com a população. Por exemplo, na Avenida Mirassolândia, vamos inclusive instalar um canteiro central que vai possibilitar o estacionamento e sem ter impacto nos negócios que ocorrem no seu entorno. Ok, candidato Bolsoni, candidato Edinho Araújo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Apesar da importância que tem estes corredores, eu quero dizer que a população, principalmente da região norte, da Avenida Mirassolândia, reclamam que não houve discussão desse tema. E eu quero dizer que se eu tiver a oportunidade de ser mais uma vez prefeito, nós vamos abrir essa discussão e reformar esse projeto que está em curso. Eu pergunto novamente, você vai abrir essa discussão com a população? Ok, candidato Edinho Araújo, candidato Bolsoni, mais 30 segundos para a tréplica. Todos esses programas, eles são feitos de forma participativa, todos esses projetos, inclusive há um projeto de acompanhamento junto com a população, e o exemplo, inclusive, foi do dia de ontem, quando se reuniu exatamente com os empresários da Avenida Mirassolândia com o prefeito, e chegaram a um denominador comum, que é exatamente de se fazer no estacionamento no centro da Avenida Mirassolândia. Candidato Bolsoni, agora para quem vai a pergunta do senhor? Eu pergunto para o candidato Daniel Carvalho. Então o senhor tem 30 segundos. Candidato, você que é professor, nós temos uma honra de sê-lo também, há mais de 40 anos, e que convive com a juventude, sabe suas necessidades. Qual o seu plano, como você visualiza o atendimento da juventude de São José do Rio Preto? O que você planeja para melhorar a vida dos jovens de São José do Rio Preto, que é um número quantitativo enorme da nossa população? Candidato Daniel Carvalho, o senhor tem 1 minuto e 30. A nossa proposta para a juventude, como professores que somos, em primeiro lugar, a educação. Só que a educação ela é um problema, em São José do Rio Preto principalmente, um problema bastante complicado. Começando pela primeira idade, pela primeira infância, que é as creches, que está faltando muitas vagas, que passa pela educação municipal, que também não tem o seu atendimento correto, e depois é o Estado, então, que assume de forma bastante precária também a educação. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma proposta que ela extrapola no âmbito municipal e ela vai, então, para o nível federal, que é, em primeiro lugar, a estatização da educação, em todos os níveis, mantido pelo Estado, ensino de primeiro e segundo grau superior, gratuito e universal a todos, ou seja, ricos e pobres dentro da mesma escola. Sendo assim, será a educação melhorada. Mas nós podemos falar aqui também sobre as vagas nas creches, que é uma demanda que, inclusive, me procuraram para falar a respeito, e que a maioria dos candidatos dizem que vai manter as creches em horários estendidos, que vai aumentar o número de profissionais nas creches, enquanto o ideal é construir novas creches e novas escolas, algo que quase nenhum candidato sustenta aqui. Estão querendo massacrar os trabalhadores, estão querendo aumentar horários sem dialogar com a classe trabalhadora, sem falar com os professores e com os educadores. Ok, candidato Daniel Carvalho. Candidato Bolsoni, o senhor tem 30 segundos. Exemplo do que já existe no centro da cidade, nós queremos criar 3 centros de convivência da juventude. Um lá no Santo Antônio, um segundo no Nova Esperança e um terceiro no Lealdade e Amizade,
onde vai ser possível a prática de diversas culturas e arte, por exemplo, teatro, dança, arte circense, hip hop, grafite, entre outros, para manter essa juventude interessada e, em especial, longe das drogas. Ok. Candidato Daniel, 30 segundos para a tréplica. Candidato Bolsonaro, enquanto há muitas propostas para a juventude, não há foco no principal cerne da questão, que é a desigualdade social. Os jovens hoje, eles estão mais apanhando da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do que sendo atendidos de fato com programas voltados a eles. Então nós acreditamos que, inicialmente, nós temos que resolver o problema da pobreza e da desigualdade social, para que então o jovem possa estar na escola dignamente. E aí os programas, então, se acrescentam. Ok, candidato Daniel Carvalho, muito obrigado. Bom, e pela regra, o candidato Daniel já fez a pergunta neste bloco, então nós vamos para um novo sorteio para ver quem que faz a próxima pergunta. Vamos lá, então. Candidato, saiu o candidato Orlando Bolsoni, mas também ele já fez a pergunta. Nós fazemos, então, um novo sorteio. Quem faz a pergunta, então? Candidato João Paulo Rilo. Para quem vai a pergunta do senhor? Para o Carlos Arnaldo. Carlos Arnaldo, o senhor tem 30 segundos. Bom, Carlos, eu aprovei na Assembleia Legislativa o projeto que constitui a região metropolitana de Rio Preto. O governador Geraldo Alckmin vetou num flagrante desrespeito à nossa região. Imediatamente mandou um projeto criando a região metropolitana de Ribeirão Preto, mostrando mais ainda um desprezo pela nossa região. Eu gostaria que você, caso seja eleito, como resolveria essa questão? Como você implementaria de fato a região metropolitana, que é tão importante para o desenvolvimento de Rio Preto e região? Carlos Arnaldo, o senhor tem 1 minuto e 30. Nós defendemos a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto, somos favoráveis à aprovação da lei e lamentamos qualquer óbice do governador do estado e da Assembleia Legislativa no que diz respeito à aprovação desta lei. Quero dizer que, eleito prefeito, se a região metropolitana de São José do Rio Preto não for criada de direito, através de lei, nós o faremos de fato. Vamos conversar com os prefeitos do entorno de São José do Rio Preto, das cidades vizinhas de São José do Rio Preto, para discutir a questão do saneamento básico, a questão de aterro sanitário, a questão de transporte público. Então é muito importante ter um fórum de debates regionais para discutir todas essas questões que afetam toda a população da nossa região. São José do Rio Preto tem uma população em torno de 2 milhões de pessoas, a nossa região tem uma população de 2 milhões de pessoas, e essa região metropolitana, que englobaria em torno de 30 cidades, seriam quase que 800 mil pessoas. Então nós precisamos realmente ter uma política regionalizada para gastar menos recursos, para ser mais eficientes. Então quero deixar claro que somos a favor da região metropolitana e iremos trabalhar por isso. Candidato João Paulo Rilo, 30 segundos para a réplica. Carlos Arnaldo, eu concordo com o seu desenvolvimento, mas queria fazer uma ressalva aqui, que tem candidato que está copiando propostas do nosso programa de governo, o que me faz sentir muito honrado com isso. Significa que o nosso programa ele tem um fundamento, ele tem um direcionamento. A verdade é que o atual prefeito e o antigo prefeito, antes desse, nunca se preocupou no desenvolvimento regional. E hoje é uma pauta latente no Brasil importante. Felizmente nós aprovamos e com certeza vamos implementar a região metropolitana de Rio Preto. Ok, candidato Carlos Arnaldo, você tem 30 segundos para a tréplica. A nossa proposta, eleito prefeito, é de criar um fórum de debates regional, convidando todas as autoridades, prefeitos, vereadores, entidades, para discutir as questões regionais. Este é o nosso compromisso, essa é a nossa governança, de fazer um governo participativo, ouvindo as pessoas. E o desenvolvimento de São José do Rio Preto passa pelo desenvolvimento regional, porque São José do Rio Preto é a capital do Oeste Paulista. Candidato Carlos Arnaldo, a pergunta agora é o senhor quem faz e o senhor precisa fazer para o candidato Cauel Lotti. Candidato Cauel,
Um dos nossos compromissos é de uma gestão eficiente. E para ser eficiente, você precisa descentralizar. E uma das nossas propostas é a criação da subprefeitura da região norte, uma reivindicação antiga da população e que nós temos no nosso plano de governo este compromisso de criar a subprefeitura da região norte, levando para lá equipamentos, maquinários, cartório e todos os serviços públicos para atender a essa reivindicação do povo da nossa região norte. Ok, candidato Carlos Arnaldo, o tempo do senhor já esgotou. Candidato Cauel, o senhor tem 1 minuto e 30. Eficiência para nós é estabelecer uma gestão técnica, focada em desenvolvimento econômico, aonde de fato, diferente das velhas propostas, velhas apresentações, da velha política que se fala de emprego, Rio Preto não tem nenhuma evidente iniciativa que faça sentido para a geração de emprego e renda e que impacte a vida dos trabalhadores. É fato. Eu tive que sair de São José do Rio Preto por um período para arrumar emprego. Nós temos aí, saiu recentemente no Diário da Região, uma reportagem falando sobre o déficit de empregos dos jovens e nós temos várias ações nesse sentido. A primeira é, de fato, estabelecer uma relação mais próxima do empresariado. A segunda delas é atuar em 2 princípios. O primeiro dele, redução das alíquotas de ISS de 5 para 4, de 3 para 2, que já tem outras cidades fazendo e são boas práticas que nós traremos para cá. Com isso, nós vamos fomentar novos investimentos e mais Ok, candidato Carlos Arnaldo, 30 segundos. Quero deixar claro que nós vamos criar a subprefeitura da região norte para facilitar a vida das pessoas, para que você que está nos assistindo, que mora no Jardim Antunes, no Maria Lúcia, no Solo Sagrado, possa ir à prefeitura da região norte, perto da sua casa, e lá fazer todos os serviços que você precisa ir no poupa-tempo do centro da cidade. Então, esse será um serviço público que estará à disposição de vocês. E nós já fizemos isso quando gerenciamos o Banco do Povo, nós descentralizamos, criamos a agência do Banco. Ok, candidato Carlos Arnaldo, candidato, o tempo do senhor esgotou. Candidato Cauel, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Atuando com foco no desenvolvimento econômico, nós traremos novas empresas para São José do Rio Preto, nós daremos fôlego para aquelas que aqui estão e desta maneira nós teremos os investimentos necessários para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas. E podemos também fornecer serviços públicos de qualidade, educação, saúde, assistência social e segurança para todas as famílias, que é fundamental. Candidato Cauel Lotti, agora a última pergunta é do senhor e o senhor deve fazer para o candidato João Paulo Rilo. 30 segundos. Candidato, tem 2 temas muito relevantes. O primeiro que eu quero continuar é falando de geração de emprego e qual é a iniciativa que o senhor tem de fato. O segundo, já emendando, que também impacta a nossa cidade, é o tema corrupção, que está tão agravado em todo o nosso país. Eu queria saber qual a sua avaliação, inclusive qual a sua avaliação do atual partido que o senhor faz parte e por que o seu nome estava citado na lista da Odebrecht. Candidato João Paulo Rilo, o senhor tem 1 minuto e 30. Bom, para gerar emprego, Cauel, eu já apresentei minha proposta em relação à mão de obra qualificada, à profissionalização, a criar alternativas, porque hoje você tem muita empresa que tem o cargo disponível, mas não tem a pessoa capacitada para ocupar. Então é muito importante a gente modernizar a forma de gerar emprego. Em relação à corrupção, Cauel, eu quero te dar uma informação. Já te dei uma vez, mas você deve ter esquecido, então eu vou dar mais uma vez. Eu sou o deputado no estado de São Paulo que mais combate a corrupção. Eu sou autor de 40 representações no Ministério Público. Eu assinei todas as CPIs, Cauel. A CPI da merenda que está funcionando, nós somos em 94 deputados. Até a semana passada tinham sido protocolados 152 requerimentos. 54 era de minha autoria. Eu sozinho produzi 1/3 do trabalho da CPI. Diferente de outros deputados, que são candidatos como eu, que não fizeram um único requerimento, que não assinaram CPIs importantes e nunca fizeram uma representação na Justiça. Meu pai, vereador Marco Rilo, ele tem uma marca na cidade, muito respeitado. É o homem que mais combateu a corrupção na cidade nos últimos 25 anos. Portanto, nós temos uma história. Tanto é que o meu vice, o Plínio Gentil, ele é um promotor, hoje um procurador de justiça. Ele que recebe lá as denúncias que eu faço, é testemunha. Não seria meu vice se tivesse qualquer dúvida sobre a minha capacidade e transparência para combater a corrupção. Ok, candidato João Paulo Rilo. Candidato Cauel, 30 segundos para a réplica.
Um dos temas muito relevantes e que nós atuaremos é para melhorar de fato a qualidade de vida dos trabalhadores. Nós precisamos disponibilizar mais vagas de emprego. Ele empregado e ele conseguindo levar o sustento para sua família, nós precisamos dar capacitação e orientação para que ele consiga crescer profissionalmente e melhorar de vida. E aí nós atuaremos em outras frentes, como saúde, educação, habitação, transporte público de qualidade, sempre priorizando o ponto mais importante, que são as pessoas de São José do Rio Preto. Ok, candidato Cauel, muito obrigado. Candidato João Paulo Rilo, 30 segundos para a tréplica. Eu aproveito a oportunidade para falar de geração de emprego e também falar da valorização da mulher, que eu penso completamente diferente do Cauel. Por exemplo, que no debate lá no Cursinho Alternativo, ele que diz uma visão moderna como gestor, né, ele acha que o papel da mulher nos tempos modernos é ajudar a complementar a renda do marido. Então nós pensamos a sociedade diferenciada. O meu partido pensa uma sociedade muito diferenciada. Tanto é que no nosso partido a composição da direção é paridade de gênero, metade homem e metade mulher. Isso é valorizar a sociedade como um todo. Candidato João Paulo Rilo, muito obrigado. E a gente faz agora um intervalo e no próximo bloco os candidatos fazem as considerações finais. Fique com a gente, eleições 2016 no SBT Interior. A democracia não tem fronteira.